Em tudo dai graças, né, irmãos? Amém. Nós vamos abrir nossa Bíblia. Quiçá ligar o celular. Bom, nós vamos ler na palavra de Deus, em Mateus, no capítulo 25. Eu estou com o computador aqui, eu tenho a Bíblia aqui no computador. E enquanto ele nos conceder energia, nós podemos usá-lo aqui. E o texto, para quem não vai abrir a Bíblia, para quem não tem essa familiaridade, não se recorda do que o texto se refere, ele fala a respeito de virgens loucas e virgens prudentes, que umas mantiveram o azeite e a lamparina acesa, outras imprudentes não. Que coisa, né? Como o Senhor é maravilhoso. O que Ele já está nos falando aqui nesta noite? Eu estou aqui imprudentemente com pouca bateria, né? A hora que me disseram, está sem energia, eu já corri no Guilherme, mas tem no break? Ele falou, não, nós somos imprudentes, né? Queridos, vamos ler a palavra do Senhor. Mateus 25, de 1 a 11. Vamos fazer a leitura. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos um pouco, do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes e aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Continuemos a leitura. Eu tinha dito até o 11, errei aqui no número, do versículo. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. É o 13. Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai bendito, que coisa maravilhosa é estar aqui na Tua presença. Nos destes agora a oportunidade de cultuar ao Senhor sem energia. E podemos estar apercebidos da importância da luz, da importância de estarmos preparados, da importância da presença do Senhor, para que não dependamos da energia elétrica tão somente, como urbanoides que somos, mas que as nossas vidas sejam completamente dependentes do Senhor. Senhor Deus, fala conosco nessa noite, tem misericórdia de nós, usa da instrumentalidade desse Teu servo, Senhor Deus, e vem nos trazer a Tua palavra, a Tua mensagem, a Tua vontade para as nossas vidas.
Vem nos corrigir, nos alertar, nos despertar para o teu serviço. Bendito seja o Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Do que está falando o Senhor Jesus? Que história é esta? Uma história de um casamento. Então, irmãos, é necessário que nós entendamos que o texto é parte de um contexto, de um bloco maior, que fala a respeito da sua volta. Todo esse texto está com base numa pergunta feita pelos discípulos no capítulo 24, no verso 3. Aproximando-se deles, os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Pedindo a Jesus, quando vai ser que vai acontecer a destruição? Quando será este momento, a tua volta? Quando tudo vai se consumar de fato, na plenitude? E então Jesus passa a dizer para eles várias coisas. Isso poderá ser fruto de um outro estudo, um outro sermão, um outro dia. Vou fazer uma leitura aqui do que eu relacionei no texto, apenas pontos importantes. Vou ler com vagar, e vocês apenas ouvindo pensem, se nós já estamos vendo esses sinais ou não. Eu não quero forçar a interpretação, né? Mas cada ponto certamente mereceria um destaque. O fato é que Jesus disse que aquela geração não passaria sem que as coisas acontecessem. Mas então, para cada geração, a palavra de Deus é relevante, significante. Ela é a verdade e importante para cada geração. Então, é como se, dando esse salto, né, os primeiros irmãos que receberam esta palavra também estão nesse mesmo contexto que nós estamos hoje, aguardando a sua vinda. Se já dormiram no Senhor, se já morreram aguardando, estão como que fora desta unidade de tempo que nós estamos ainda. Porque enquanto estamos aqui com vida, estamos presos também ao relógio, ao cronômetro, a contagem de segundo após segundo, com 60 minutos, com 60 uma hora, com 24 um dia, com 365 um ano, e a gente parece que vai vendo essas coisas, mas quando a gente passa para o outro lado, não haverá esta percepção. Estaremos fora desta contagem, desse tempo, e a vinda, e a presença, e a consumação dos séculos se aproxima ainda mais rápido. É como se eles tivessem fechado os olhos e já vão abrir na presença da volta bendita do Senhor Jesus Cristo. Estamos ainda aguardando e contando o tempo e achando que está demorando e achando que falta muito tempo, ou que, não sei, às vezes a percepção de cada um é diferente, como diz o Einstein, né? O tempo é relativo. Se eu estou com a namorada, passa rápido. Mas até chegar a hora de ir para a casa dela, demora demais. É relativo, né? Então, queridos, o que a palavra de Deus está nos falando? Jesus disse que antes que ele viesse, haveria ainda falsos cristos, guerras, rumores de guerras, terremotos, fome em toda parte, epidemias, grande tribulação. A gente não quer comentar um por um aqui, porque senão a gente vai embora amanhã. Eu não sei, eu sinto a necessidade de ir rápido, porque acaba ficando abafado, muita gente, um lugarzinho pequeno, apertado, a gente acaba criando uma expectativa de que termine logo, né? Mas, irmãos, epidemias e uma grande tribulação como jamais houve. Vós sereis atribulados, perseguidos, odiados e mortos entre as nações. Haverão falsos profetas, com grandes sinais e prodígios,
de mentira, acrescentei isso, de Tessalonicenses. E se possível fosse, enganariam até os próprios eleitos. Que bom que não é possível, os eleitos não serão enganados, aleluia! A iniquidade se multiplicará e o amor vai se esfriar. Será que você está percebendo isso? Mas o que perseverar até o fim será salvo. O evangelho do reino vai ser pregado por todo mundo. Haverá manifestação do abominável da desolação, o anticristo. Haverá sinais no céu, o sol se escurecerá e a lua já não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos dos céus. Portanto, diz ainda o Senhor Jesus na sequência, entre esse e o texto que lemos. Portanto, aprendei a parábola da figueira. Quando já os ramos brotam, sabei que está próximo o verão. Da mesma forma, quando vocês observarem o cumprimento destes sinais, sabei que está próxima a vinda do Filho do Homem. Nós estamos apercebidos disto? Mas Jesus faz uma ressalva. Mas a respeito deste dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, e nem o Filho, somente o Pai. Eu quero apenas comentar que nesse instante que Jesus não mente, Jesus não mentiu, ele não sabia. Eu quero crer que a esta altura ele sabe, né? Estando já glorificado outra vez na presença, ou um só com o Pai, ele que é o grande juiz de toda a terra, sabe então o momento que está preparado para a sua vinda, o momento das bodas. Então, para dar exemplo a essa expectativa, ou a esta falta de conhecimento, ou seja, não sabeis nem o dia e nem a hora, estejam, portanto, preparados. Ele traz 4 ilustrações, ele fala a respeito do dilúvio, que citou há pouco aqui o reverendo Adelso. Quantas pessoas desapercebidas? Noé demorou muito para construir a arca, mas até que chegou o dilúvio ninguém percebeu, apenas poucos irmãos, a saber 8 apenas, se salvaram. Será como nos dias de Noé, ele demorou muitos anos para aprontar a arca e ninguém lhe deu ouvido, até que veio o dilúvio e levou a todos. Em seguida, ele faz uma comparação à visita de um ladrão. Se você soubesse que horas que vinha o ladrão, você não ia preparar a casa? Você não ia deixar ela trancada? Preparar câmeras de vigilância nos nossos dias? Quem sabe pôr um cão bravo? Não é? Jesus faz essa comparação. Se soubéssemos a hora que o ladrão vem, não precisava se prevenir, era só estar lá na hora que ele vier. Porque não sabeis, deveis então se preparar. Faz também a comparação do administrador infiel, a quem o senhor dele confia tomar conta da sua posse, da sua fazenda, dos seus bens,
dos seus empregados e sai para uma viagem e volta logo. Mas não disse nem o dia nem a hora. De repente ele chega e encontra o servo infiel, extrapolando os gastos, maltratando os seus conservos, e o Senhor dele o pega de surpresa. Então Jesus está dizendo, a sua volta também será desta forma, surpreendente. Ninguém sabe o dia nem a hora. Vós deveis estar preparados. Finalmente ele entra com um quarto exemplo, foco da nosso estudo nessa noite, o exemplo ilustrando o dia da sua volta com um casamento. Então, esse é o tema da nossa mensagem. Uma introdução um pouquinho demorada, mas prometo que a mensagem será mais breve, porque nós temos uma compreensão agora por que Jesus está falando a respeito desta parábola, por que ele a colocou neste contexto. Ele está dizendo para nós termos cuidado, para que nós estejamos preparados, para que nós não hajamos conforme agiram as virgens nécias. Vamos olhar então para esta parábola e conseguirmos encontrar a relação que tem isto conosco, para que possamos ter instrução para as nossas vidas. Esse é o tema da nossa mensagem. Eis o noivo. Você está preparado? A parábola então é uma história, que ela pode ser uma história real ou não. Eu posso apenas criar uma história para ser mais compreensível na mensagem que eu quero passar, no recado que eu quero dar. E Jesus fazia isto com maestria, e ele conta então esta parábola. Na verdade, ele quer transmitir uma mensagem de urgência, para que nós estejamos preparados. Meus irmãos, quer o Senhor Jesus venha nesta noite, quer nós partamos para nos encontrar com Ele, o estado de emergência é o mesmo, de surpresa é o mesmo. Nós não sabemos a que dia e a que hora. Podemos ser tomados por um infarto. Passei muito mal essa tarde. Graças a Deus estou aqui, pregando a sua palavra, mas podia ter ido. Podia ter ido. A grande pergunta desta parábola, deste texto, desta meditação: você está preparado? Há uma exortação do profeta no Antigo Testamento: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Então Jesus diz, então, o reino dos céus, depois de falar de todos esses acontecimentos, e falar que será surpresa o momento da sua volta, o momento da sua vinda, ele diz, então o reino dos céus, isto é, então a consumação dos tempos, então o momento em que haverá a conclusão de todas as coisas, acontecerá de repente. A implantação plena do reino de Deus acontecerá na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Será semelhante a uma bodas, a um casamento. E o casamento naqueles dias, é importante que nós saibamos, para compreendermos melhor o texto, era um pouquinho diferente do nosso. Com o passar dos anos, parece que a gente vai perdendo a tradição, o princípio pelo qual foi instituído daquela forma, e os casamentos vão perdendo a sua beleza, a sua pureza. Não é necessário mais vestido branco, porque é difícil arrumar uma noiva pura. Ele significava a pureza, né? Não há mais os requisitos. Estão fazendo do casamento um acontecimento à toa. Um acontecimento sem nenhum valor. Já entra para o casamento dizendo, se não der certo, amanhã separa.
vamos lá. Se der bem, se não der também, tudo bem, vamos partir para outra. Né? O casamento é algo precioso, é algo importante, é símbolo deste encontro da igreja com o Senhor Jesus Cristo no dia da sua volta. Então o noivo pagaria um dote pela noiva. Há um valor a ser pago. Nós já podemos ver esta imagem no Senhor Jesus Cristo quando pagou alto preço pela sua igreja, pelo seu povo. A aplicação vai ficando direta, clara, de que ele está falando de si mesmo. O noivo paga o dote pela sua noiva e então volta para preparar-se para o dia do casamento. Ele agora está desposado. É como que casado. É um compromisso sério. É um compromisso que não precisa nem de cartório e assinaturas. Vale o fio do bigode. A palavra está aqui. Eu a quero e venho buscá-la daqui a um ano. Daqui a um tempo. E depois, mais para frente, marca-se o dia do casamento. O noivo desposado da sua noiva marca o dia do casamento e chegaria em algum momento. A hora era marcada aproximadamente, mas não se sabia a hora em que ele ia chegar. Então todos ficavam na expectativa e haveria um grande preparativo, a festa, as bodas, um dia especial, um dia feliz, um dia glorioso, um dia esperado, e chegaria então o momento de acontecer as bodas. Era costume então que a noiva convidasse patrenas, virgens. A tradução aqui por virgem poderia ser também mocinhas, menininhas. Tivemos aqui hoje na escola dominical o reverendo Orlando orando pela, como é o nome dela mesmo? Larissa? Então, 13 aninhos, parece? 12, né? Mocinhas assim, mocinhas, que estariam participando do casamento. Era uma coisa honrosa. Irmãos, ser convidado para um casamento é honroso, é gostoso, é agradável. A gente se sente amigo de fato. Ser convidado para participar do casamento é honroso. Você participar efetivamente do casamento era algo mais honroso ainda. Quem fosse convidado para isso era uma demonstração de amizade. Mais próximo disso que temos nos nossos dias são as daminhas de honra. Pronto, aqui ó, já batizei aqui o púlpito também. Quem não viu, eu derramei um copo d'água aqui, viu? Era a daminha de honra para nós. Eram essas daminhas, que coisa honrosa. Haveria de ser valorizado, tratado com respeito, com honra, né? Então, o convite era feito e haveria a participação especial dessas moças, dessas meninas, dessas virgens, simbolizando toda a pureza do casamento, e elas teriam uma função especial. E estamos aqui numa noite adequada, sem energia, para explicar isso. Elas deveriam estar com lâmpadas. Poderia também ser chamado de tochas, de tecido. E elas precisavam alimentar essa tocha com azeite, para permanecer aceso. Esperariam que o noivo chegasse. Quando a gente está aqui no casamento, sentado assim, a noiva chega, o que a igreja faz? Levanta-se. Todos ficam apercebidos que chegou a noiva, chegou o noivo.
vai começar. Então as noivinhas, as daminhas, as meninas, com suas lâmpadas, se levantariam e iluminariam o noivo, ao mesmo tempo que iluminava o caminho para ele se dirigir até a noiva. Ele era o centro, o foco da atenção, e as tochas eram acesas para iluminá-lo, para glorificá-lo, para que todos voltassem as suas atenções para ele, naquele momento importante, especial, em que ele se encontraria com a sua noiva. Mas ninguém sabia que hora que ele ia chegar. E ficavam aguardando a sua presença. Portanto, esta era a função, a missão daquelas moças, daquelas meninas que estavam ali para glorificar, para honrar, para dirigir o foco das atenções ao noivo e até que ele chegasse à noiva. Era um convite honroso e especial participar desse momento. Todas bem vestidas, ataviadas, com muita alegria e música, anunciavam então a chegada do noivo. É óbvio que Jesus está falando da sua vinda, usando uma figura tão linda do casamento, usando a figura de um momento de expectativa. A que horas vai chegar? Que momento ele vai entrar? A igreja está aqui simbolizada na vida dessas meninas, dessas crianças. Diz assim em Apocalipse capítulo 19: alegremo-nos, exultemos, demos-lhe glória, porque as suas bodas são chegadas, as bodas do Cordeiro é chegado. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia, as bodas do Cordeiro. Um dia de glória, um dia de clangor de trombetas, um dia de triunfo, dia de esplendor, que honra tremenda todo aquele que faz parte dos convidados para a participação desta cerimônia tão maravilhosa, tão sugênita. No capítulo ainda, no versículo 1, diz que as 10 virgens tomaram em suas mãos as lâmpadas e saíram para encontrar o noivo. E foram elas convidadas de honra para o iluminar e para que o seu posicionamento, as suas danças, as suas músicas, pudesse anunciar a brevidade da chegada do noivo. Claro que estas damas está se referindo à igreja, ao seu trajeto, desde o dia em que você aceitou a Jesus Cristo, desde o dia em que recebeu-o como seu Salvador, se ataviam, se santificam, se fortalecem de fé em fé, para anunciar a vinda do seu Salvador. Mas está cada vez mais raro, até mesmo uma pregação sobre o tema, sobre o assunto. Músicas cada vez mais escassas. Falar sobre o tema, quase que a gente não ouve. Refere-se à capacidade individual de cada um de se preparar para o dia do casamento, para as bodas do Cordeiro. Ninguém em sã consciência ousa ir em um casamento, em uma festa tão honrosa, tão bonita, de qualquer jeito, maltrapido. Todos se arrumam, se vestem e se preparam para um momento de festa, de alegria, de honrar os noivos, de honrar os seus pais, de honrar esta festa tão bonita. Assim deve ser a igreja, preparando-se para este dia, tê-lo em mente, tê-lo no foco das suas vidas. Esta então é a identificação da parábola. Ela é clara. A cerimônia
é as bodas do Cordeiro, o grande evento da sua volta, o encontro da igreja com Cristo. O noivo, óbvio, é o Senhor Jesus Cristo. As daminhas de honra são a igreja. Então, com que profundidade você espera a volta de Jesus? Você crê de fato nisto? Com que perspectiva você vive em relação à sua volta? O quanto você deseja isto? Nós vemos um dos últimos versículos do Apocalipse, um dos últimos versículos da palavra de Deus. É uma oração desejosa, clamando que o Senhor não demore. Vem, Senhor Jesus, Maranata! O quanto você deseja isso? Para muitos, caiu no esquecimento. Está demorando demais. Apostatam, se perdem, se afastam. Jesus faz a pergunta intrigante: haverá fé ainda quando o Filho do Homem voltar? Haverá fé nas suas promessas? Haverá fé no nosso Salvador? Este é o azeite, a fé é o nosso combustível. Você está preparado? Você anseia por este momento? Nós não temos ideia da importância de que será o maior evento de todos os tempos. Assim como a queda do homem da presença de Deus lá no Éden foi a maior catástrofe de todos os tempos, a volta de Jesus, que restabelece a comunhão plena com Deus, será o maior evento. Deve ser o mais cobiçado, o mais ansiado, o mais desejado. O quanto você anseia pela sua volta? O quanto você se prepara para isto? Diz então ainda a palavra de Deus no versículo 2: 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. A segunda coisa que nós precisamos ver nessa parábola é a identificação. Com quem é que eu me identifico? Com as virgens nécias ou com as prudentes? O que a palavra de Deus está dizendo é que existe uma grande possibilidade de que muitos crentes, talvez aqui, ou talvez olhando para a igreja de um modo geral, a igreja evangélica, muitos não estão preparados. Muitos não são crentes de verdade. Muitos estão desprezando as palavras do Senhor Jesus Cristo. Vamos tentar aqui então uma identificação com as daminhas nécias, as loucas, as negligentes, que não fazem caso do que deveriam fazer. Não fazem, não se precaveem como deveriam. E com isso, geram grande prejuízo para si. As suas almas correm grande risco de ir para o inferno, onde nós podemos nos situar, onde podemos nos identificar. Vejamos exemplos na Bíblia que a pessoa foi chamada de nécia, de louco. Um primeiro exemplo que eu gostaria de trazer à nossa memória é o exemplo da mulher de Jó. A mulher de Jó, ela simplesmente não aceitou a soberania de Deus. A igreja corre um risco muito grande quando ela não aceita a soberania de Deus. A mulher de Jó diz para ele assim: você vai manter ainda a sua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. A resposta de Jó nos impressiona. Fica claro
Ele diz para ela, louca. Ele a chama de nécia, de imprudente. Recebemos o mal de Deus, não haveríamos de receber também, não recebemos o bem de Deus, não haveríamos de receber também o mal? Ele se curva diante da soberania de Deus, ele está no controle. Jó não conhece os bastidores do que estava acontecendo, mas ele fala, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas Deus está no controle. Algumas pessoas dizem, Deus, o diabo tira com a colher, mas Deus dá com a concha. Não é nada disso. Há um só Deus, todo-poderoso, reinando, governando as nossas vidas, está em suas mãos. Tudo que Ele faz é bom, é perfeito, é para o nosso bem. Se Ele nos disciplina, é para a nossa correção. Então Jó se submete à soberania de Deus. É loucura não se submeter. Outro exemplo de necessidade, de loucura, é Saul. Lá em Samuel, 2 Samuel, no capítulo 13, o profeta vai falar a respeito de Saul. Procedeste neciamente em não guardar o mandamento do Senhor teu Deus que te ordenou. Que nós podemos agir com necessidade quando não guardamos o mandamento, a palavra, aquilo que o Senhor ordenou para nós. Nós devemos guardar, amar a sua palavra. Salmo 119, lindíssimo. Não vou falar ele de cor aqui não, vou chamar o Adelso, que ele é bom de memória aqui. Ele falou o Salmo 100, pode falar o Salmo 119 também. Não, né, irmão? Ainda não, né? Vai chegar lá. Mas o Salmo 119, o mais longo, o maior salmo da Bíblia, é todo de louvor à palavra de Deus. Eu amo a tua lei, eu amo os teus juízos, eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A tua palavra é a luz para o meu caminho. Nós devemos amá-la, preservá-la, deixá-la de lado, esquecê-la, é loucura, é necessidade. Devemos conhecê-la e nos aprofundarmos cada dia mais, para que ela seja a luz, a tocha, a lamparina, para guiar a nossa vida, o nosso caminho. Ainda um outro exemplo de loucura, de leviandade, de relaxo, de alguém relapso, é Esaú, o irmão de Jacó. Estudamos aí há poucas semanas, no livro, na carta aos Hebreus, né, os estudos de quarta-feira, o comportamento de Esaú, um profano. O que é profano? É aquele que despreza as coisas de Deus, despreza a bênção de Deus. Ele dá preferência ao aqui, o agora, ao que ele está vendo com seus olhos, ao que o seu desejo está gritando, falando alto no seu coração: dá-me esse prato de lentilha, senão eu morro. Ora, Jacó, ainda que astuto, almejou, desejou, creu, quis receber a bênção de Deus, e disse para ele uma proposta que seria indecente. Seria indecente alguém dizer isto, mas muitos de nós estamos trocando o reino de Deus, as coisas de Deus, por um prato de lentilha, ou coisa que o valha, ou coisa pior. É necessário, meus irmãos, que não desprezemos, não profanemos o que é santo, o que é sagrado, o que é bendito. Não hajamos neciamente. Loucura. Devemos estar preparados para o dia de nos encontrarmos com o Senhor nosso Deus. Terceiro ponto é a identificação com as daminhas prudentes. Será que nós podemos nos identificar com elas? No entanto, versículo 4, as prudentes, além das lamparinas, levaram azeite nas vasilhas, levaram combustível para o fogo, reserva,
estavam preparadas. Pode ser que o noivo demore um pouco mais do que eu estou esperando. Então eu preciso estar preparada. Elas consideram esta grande possibilidade de ter que precisar de mais azeite, de um tempo extra, de perseverança, de fé, de crença. Muitas vezes o esperar derruba muitos pelo caminho. Muitas vezes as coisas não acontecem no tempo exato em que nós queremos, então nós apostatamos. E queremos sentar no trono de Deus, dizer, dá licença, Deus, levanta daí que eu vou me sentar. E eu vou dar as ordens aqui. Eu quero as coisas agora, no meu tempo. Eu determino. Já viu isso? Creio que sim. As coisas não são no nosso tempo, mas no tempo do Senhor nosso Deus. Ele é quem governa o tempo, a hora. A sua hora é perfeita. E Ele vai fazer acontecer no tempo certo. Não desanimemos com isso, mas estejamos preparados. Nós precisamos também nos preparar de tal maneira, porque a palavra nos adverte constantemente: orai sem cessar, para que não entreis em tentação. A oração é uma maneira de encher o reservatório, de nos prepararmos para aguardar o tempo do Senhor. Diz ainda a carta de Paulo aos Romanos: vai alta a noite, e o dia vem, está chegando. Reparem, quando o apóstolo Paulo escreveu isso, já se passaram cerca de 2000 anos. Vai alta a noite, e o dia vem. Embora pareça demorado em atendê-los, estáis apercebidos. Não adormeçam enquanto esperam. Meus irmãos, a palavra está dizendo que elas adormeceram, mesmo as prudentes. Mas não adormeçam, não descansem, não cerrem os vossos olhos, enquanto não se prepararem. Às vezes a gente está cansado, às vezes são muito trabalho, muita luta, muitas tribulações, muitos afazeres, muitas programações. Isso muitas vezes pode deixar o crente cansado, achar que o seu trabalho tem sido vão, mas nós devemos estar preparados. Preparem-se. Poderá ser que o tempo demore um pouco mais. Poderá ser que o fruto do nosso trabalho demore um pouco para aparecer. Outros descansarão no Senhor e não verão o fruto do seu trabalho, só depois. Muitos pais orando pelos filhos, pelos netos, morrem e não veem a conversão, depois veio. Conta-se a respeito de um missionário que pregou, que atuou durante muito tempo numa tribo, e que não conseguiu aprender a falar o idioma deles. Passou muitos anos lá, tendo morrido, foi um outro missionário para a tribo. Um missionário habilidoso em línguas, assim como o nosso Ronaldo Lidório, né? Conseguiu falar a língua deles. Quando conseguiu falar a língua deles, falou a respeito de Jesus. Quando falou a respeito de Jesus, a tribo dizia: eu sei quem é, ele estava conosco até bem pouco tempo e morreu. Achava então que a descrição que era feita a respeito de Jesus era aquele missionário.
E o seu trabalho foi muito profícuo, muito abençoador, porque aquele homem não conseguia falar o idioma, mas de uma maneira exemplar. Mostrou quem era Jesus. E o fruto do seu trabalho foi grandíssimo. E a aldeia toda se converteu. Trata-se de uma parábola verídica, né? Um exemplo. Não viu o fruto do seu trabalho. Desanimado, talvez, porque não conseguia comunicar-se. Mas o fruto do seu trabalho veio. Não no seu tempo, não que ele pudesse vê-lo ainda. Mas não desanimem. Não desvaneçam a esperança. Antes, encha-se do óleo da unção, enchei-vos do Espírito. Não desistam, não parem de lutar, que a disciplina, quando ela vem da parte do Senhor, é para os que o temem, é para quem Ele ama, é para os seus filhos. Ele é soberano. Não desprezem a sua palavra, obedeça. Não deixe o amor se esfriar no seu coração. Não desesperem com as coisas excelentes de Deus. Não a despreze. Não é coisa de somenos fazer parte da lista dos convidados, ser noiva do Senhor Jesus Cristo, ansiar pela sua volta, desejar vê-lo em breve, preparar-se, ataviar-se, manter aceso no seu coração a chama, a fé firme, convicta, esperando na certeza das coisas de que ainda não se veem. Ajudem-se mutuamente, gritem uns aos outros: eis o noivo, ele está às portas. Se Paulo afirmou que já era mais de meia-noite e o dia vem, fazem 2000 anos. Quão breve está depois de 2000 anos? Quão breve está? Quão próximo está? Lembremos-nos uns aos outros: eis o noivo. Você está preparado? A igreja do Senhor Jesus Cristo está realmente se ataviando? Fazemos parte do grupo das daminhas prudentes? Ou das nécias? Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada está se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes e comprai aos que vendem. Que maldade, não é? Olha, que coisa! Não é isto que ensinou nosso mestre. Devemos compartilhar, meus irmãos. Não confundamos bondade com negligência. Elas tinham uma missão a cumprir. Haveriam de glorificar o noivo. Foram convidadas, chamadas, convocadas especialmente para isto. Não poderiam correr o risco de todo mundo ficar sem o azeite e não ter como cumprir o papel delas de destacar, de apontar, de glorificar, de honrar o noivo que estava entrando. O que a palavra está dizendo claramente é que a fé não se compra, não se vende, não se dá, não se empresta. Cada um tem que zelar pela sua. Devemos permanecer firmes, perseverantes. Se a parábola fala daquele grandioso dia, significa que naquele dia só poderá fazer parte os que perseveraram crendo,
mesmo que pareça demorado, ele vem. Estejais preparados. Os que creem depois de ver o noivo, não adianta mais. Neste dia, estará acabado o tempo da misericórdia. Entra o tempo do juízo. E a salvação será para aqueles que crerão, tão somente. Neste dia, a fé é como um depósito, porque não precisará mais dela, porque haverão de vê-lo como ele é. As que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, as nécias apareceram batendo. Senhor, Senhor, é um link interessante com o capítulo 7 de Mateus, quando fala a respeito daqueles que chegarão dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos curas, em teu nome falamos, pregamos. E Jesus vai olhar para eles e dizer: não vos conheço. Que tristeza, que frustração. Muitos das igrejas estão brincando com Deus, não estão se preparando, não estão crendo, não estão depositando a confiança, a fé verdadeira na promessa de Deus para este dia, o dia da salvação, o dia do livramento. Muito obrigado. O dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele responde para as nécias: em verdade vos digo, não vos conheço, não vos conheço. Concluindo de uma forma bem simples, a conclusão é para a nossa reflexão. Vigiai, pois, versículo 3. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Você está preparado? Queria que você curvasse sua cabeça nesse instante, meditasse um pouquinho nestas palavras do Senhor Jesus. Pense um pouquinho se você está sendo nécio, se você está sendo prudente. Aqueles a quem o Senhor Jesus fala ao coração, e ele ouve e dá ouvidos e corrige, é prudente, é prudente. Aquele que permanece firme, perseverando na palavra, nas promessas, esperando, se santificando, este é aquele que fará parte das bodas do Cordeiro, a quem o Senhor Jesus, com os braços abertos: entrai para o gozo do meu Pai, entrai para a minha presença. É um dia que nós ansiamos, é um dia que nós desejamos, e não podemos, como se diz popularmente, né? Não posso esperar aquele dia, isto é, eu desejo muito, eu aguardo, eu anseio que nós estejamos, amados irmãos, nos preparando. Estejai, pois, preparados para a chegada do Senhor, porque os sinais de que ele falou, nós já vemos muitos deles acontecer. Ele está mesmo às portas. Haverá de vir em breve o Senhor, o nosso Salvador. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vou convidar o Fábio e o Marcos, vai trazer um cântico para continuarmos nessa reflexão. E
Continuemos assim, em silêncio, sentido de oração, que o Senhor continue falando conosco.